a palavra de Deus que proclamamos nesta Eucaristia, na festa dos apóstolos São Simão e São Judas. São Judas Tadeu, tão lembrado, e São Simão nem tanto. Podemos, no dia de hoje, pedir as graças e bênçãos de Deus a nosso favor, tanto pela intercessão de São Judas, quanto de São Simão, que também é festejado hoje. Estive no último sábado no Santuário de São Judas em Belo Horizonte. Lá tem os vitrais, aí puseram de um lado o vitral de São Judas, do outro de São Simão, dizendo que na igreja os dois são lembrados. Talvez aqui depois a gente até possa ter também a imagem de São Simão, para dizer que no dia desta festa os dois apóstolos são igualmente importantes. E queremos caminhar para o céu com a ajuda dos dois e não de um só. É melhor, não é? Ter a ajuda de dois. Lembro-me, quando ainda seminarista e depois padre novo, o bispo de Divinópolis, Dom José Belvino, sou originário daquela diocese, certa vez ele falou numa celebração de São Judas: peçam também a São Simão, que ele é menos lembrado. Ele pode se tornar um caminho especial de graça também. Por que a igreja nos trouxe hoje estas leituras? A primeira dela lembra o ser da igreja. Quase sempre nós entendemos como igreja os templos, casa de oração. Os templos, igual estamos aqui nesta igreja, a gente fala a igreja de São Judas. Mas tão importante quanto a igreja templo, onde entramos para rezar e louvar a Deus, celebrar festas dos santos, ouvir palavra de Deus. Tão importante quanto o templo, construção, casa de Deus, é o templo da nossa vida espiritual. É isto que a primeira leitura falou. Ela hoje não falou da igreja como casa de oração. Ela falou que nós somos morada de Deus pelo Espírito. Então, cada um que aqui está hoje participando da missa é chamado a se sentir morada de Deus pelo Espírito. E aí, para vos tornardes morada de Deus pelo Espírito, sois integrados nesta construção, neste edifício. Como nós fomos integrados nesta construção, nesse edifício? Pelo nosso batismo. Porque somos batizados, recebemos vida nova em Cristo. E no batismo tivemos o nosso novo nascimento como filhos de Deus, para sermos morada do Espírito, para sermos pelo Espírito morada de Deus. E formarmos a igreja verdadeira, que é o edifício espiritual. Este edifício, diz a palavra que nós proclamamos, tem como fundamento os apóstolos e os profetas. Desde lá do começo, nos lembra como começou a igreja. Quando Jesus, após fazer o caminho com os seus discípulos, orientá-los sobre o reino de Deus, dar os seus ensinamentos, Jesus sofreu a paixão, sofreu a morte, foi sepultado, ressuscitou. E aí nasce a igreja. Nós falamos desde ali da instituição da Eucaristia, passando pela cruz, pela morte de Jesus e com sua ressurreição. Nasce a igreja.
E Jesus depois vai enviar os seus apóstolos. Através deles está enviando a sua igreja, para que o anúncio da salvação, para que a graça da redenção seja oferecida a partir deles ao mundo inteiro. Seu som ressoa em toda a terra. Esse envio que Jesus fez da sua igreja, para anunciar as maravilhas de Deus, para anunciar o Evangelho, para levar a graça de Cristo a todas as pessoas, para levar o dom da vida eterna. Então, esse edifício espiritual tem como fundamento os apóstolos e profetas e o próprio Cristo como pedra fundamental. Quem é construtor aí sabe, como fosse, se a palavra de hoje fosse usada, falava assim, como coluna mestra. Que se tirar a coluna mestra de um edifício, ele desaba. Naquele tempo falava pedra fundamental, pedra sobre a qual apoia a construção. Se essa pedra for removida, a construção desaba. Então diz que a igreja, se Cristo não estiver em primeiro lugar e no centro, tudo vem abaixo. Então os apóstolos, os sacerdotes, hoje os bispos, sacerdotes, tantos evangelizadores, nenhum ocupa o lugar de Cristo na igreja. São instrumentos para Cristo continuar presente e agindo no mundo através da sua igreja. Mas nós somos só instrumento para Cristo se manifestar. Então ninguém não pode vir à igreja porque só quer, porque gosta do padre, porque prefere esta igreja do que aquela. O mais importante é a nossa fé que nos traz ao encontro de Cristo. Não importa qual igreja e não importa qual o padre que está presidindo a missa. O importante é buscar Cristo no altar. O sacerdote que ali estiver está para nos ajudar a aproximar de Cristo, para que sejamos verdadeiramente salvos nele. Toda a construção nele se ajusta e se eleva. Então, se nós estamos bem unidos a Cristo pela fé, na escuta da palavra, na graça da Eucaristia, então a construção se ajusta e se eleva, que é o crescimento espiritual da igreja. Ela cresce cuidando da sua fé, da sua espiritualidade, buscando sempre mais a sua intimidade com o Cristo, que é Senhor de toda a igreja. Então aqui, nesse ser da igreja, ninguém é desconhecido ou pouco importante, porque aqui dentro, e sendo esta igreja, todos somos família de Deus. Para isso fomos batizados, para sermos família de Deus. É co-herdeiro dos bens eternos em Cristo, porque Ele, o Filho, é o herdeiro. Nós, como filhos adotivos na graça dEle, somos co-herdeiros dos santos, que a leitura de hoje falou, concidadãos dos santos. O que nós sabemos? Aonde que os santos têm cidadania verdadeira? No céu. Cidadãos são pessoas de um município, de uma cidade. Então, qual que é o lugar dos santos, onde eles têm a sua cidadania plena? Junto de Deus, na glória do Pai, na eternidade. Somos da família de Deus e somos concidadãos dos santos. Estamos aqui na vida terrena buscando um dia estar no céu. Entramos aqui nesse templo hoje para rezar, louvar, buscar a bênção de Deus, buscando o caminho do céu. Que nós somos concidadãos do céu, nosso lugar, onde queremos um dia chegar e permanecer, é no céu.
onde estão os santos. E os santos estando na glória de Deus, Papa Francisco esse ano lembrou tanto ao falar de São José. Estão junto de Deus, nós lembramos desses santos, procuramos conhecer a vida que eles tiveram aqui na terra, o exemplo que eles nos deram, para seguirmos o bom exemplo que eles nos deixaram, e também estando junto de Deus, eles intercedem, alcançam as bênçãos de Deus para nós, para que possamos trilhar com segurança o caminho que leva ao céu. Essa primeira leitura falou do ser da igreja, ao dizer, esse texto veio para lembrar, primeiro Cristo, depois os apóstolos, depois os profetas, e todos nós batizados formamos a mesma igreja. Esse texto do Evangelho, o que queremos aprender com eles? O texto vem hoje porque traz o nome dos apóstolos que Jesus escolheu. Dentre eles foram escolhidos São Simão e São Judas. Hoje celebramos a festa desses dois, mas são 12. A narrativa hoje vem para nos mostrar o nome de São Judas Tadeu e de São Simão, como esses primeiros que Jesus escolheu e enviou. Mas que ensinamentos queremos buscar aqui? Primeiro, antes de escolher os discípulos, os apóstolos, Jesus subiu para a montanha para rezar. É para falar da importância da oração quando temos que tomar decisões importantes. Jesus tinha que fazer uma coisa importante, escolher entre os discípulos 12. Antes de fazer isso, o texto do Evangelho diz que ele passou a noite toda em oração. Às vezes nós somos preguiçosos para rezar. Achamos que 5 minutos é muito tempo. Achamos que a missa de 1 hora é muito tempo. Achamos que rezar 1/3 em casa é muito tempo. Achamos que se tirar meia hora para a família ler o Evangelho do dia e fazer uma oração juntos é muito tempo. Imagina falar lá na nossa casa, agora nós vamos desligar a televisão, o rádio, ninguém vai ficar na internet, durante meia hora nós vamos rezar juntos. Tem muita gente que vai achar que isso é muito tempo. Tem alguma família aqui que faz isso? Se tiver 5 pessoas em casa, falar agora vamos desligar a televisão, o rádio, ninguém vai ficar na internet, nós vamos rezar juntos meia hora. Vamos fazer a oração do terço, vamos ler o Evangelho de hoje, vamos fazer uma partilha, pedir a Deus para pôr o ensinamento do Evangelho na nossa vida e na nossa casa. Tem gente que vai falar, mas isso não é possível. Jesus passou a noite inteira em oração. Ele não rezou, não foi 5 minutos e nem meia hora. E nem ficou na missa 1 hora. Passou a noite inteira em oração. Para dizer que a oração é importante na nossa vida, sobretudo quando vamos tomar decisões importantes. E não é rezar um pouquinho só não, é rezar muito. E quantas vezes Jesus fala que a nossa oração não cai no vazio? Se ela for uma oração sincera, ela não cai no vazio, ela chega a Deus e traz as bênçãos de Deus para nós, traz as graças de Deus para nós. Então não vamos tomar decisões importantes aí sem pensar bem e sem rezar muito, para que dê tudo certo. A segunda aí escolheu, é o primeiro exemplo, necessidade e importância da oração. Segunda parte do Evangelho, depois da escolha, é para dizer que os apóstolos são chamados a dar continuidade ao que Jesus fazia. O que Jesus fazia? Sacerdote também não pode rezar pouco não, vou falar baixinho aqui que está só o padre Vantuil. Mas o bispo está tendo dificuldade de pedir os padres para rezar. Os padres estão muito preguiçosos para rezar também.
Tem muito padre que reza pouco. E não tem sido bom nem para eles, nem para a igreja. Tem gente que fala até assim, esse padre não tem fé. Às vezes ele reza pouco demais e o povo sabe disso. Está rezando pouco. Por isso às vezes celebra mal. Porque o povo vê que ele está rezando pouco. O bispo precisa rezar muito, o papa reza muito, sabemos disso. Os padres são chamados a rezar muito, para dar exemplo para as pessoas de fé. Porque eles estão à frente. Jesus fala, se um cego guia o outro, os dois caem no mesmo buraco. Se o sacerdote que está à frente da comunidade de fé reza pouco, ele não está servindo de exemplo. Todos nós precisamos de muita oração. Jesus envia os 12, hoje estou aqui na sucessão apostólica, entendendo que como Jesus enviou aqueles, estou também entre os enviados. Os sacerdotes que nós ordenamos, os diáconos, são enviados. Os leigos que têm alguma atividade na igreja são enviados, estão a serviço da evangelização. Devem fazer bem feito e com muita oração o que fazem. Jesus desce e tem uma multidão, igual está aqui hoje, uma multidão aqui dentro da igreja, tanta gente lá fora. Para que a igreja está no mundo? Para isso. Que as pessoas estão na busca de Deus. A igreja deve ser um instrumento para ajudar as pessoas que estão na busca de Deus a se aproximarem mais de Deus. As pessoas que buscam a bênção de Deus a receber a bênção de Deus. É para isso que nós somos igreja. Para isso que nós somos enviados. São Judas, na sua carta, que é bem pequena, só tem um capítulo. Capaz que muitos aqui nunca leram a carta de São Judas. Ele fala assim, cuidado com os falsos pregadores. Eles são interesseiros. Eles entram sorrateiros dentro da comunidade. Eles dão um mau exemplo. Eles prejudicam a comunidade. É a carta de São Judas na Bíblia. Tem um capítulo só. Nem chega a ser um capítulo, é um texto de versículos. São Judas preocupado com aqueles pregadores que invadiam a comunidade e confundiam a fé das pessoas. Mas ele fala para ele, mas eu sei que a fé de vocês está bem alicerçada, e vocês não vão se deixar enganar por eles. Então temos que ter cuidado, que de fato tem muitos falsos pregadores por aí. Jesus desceu a montanha e parou no lugar plano, e ali tem muita gente mesmo, vindas de muitos lugares. Vieram e estavam ali para quê? Porque queriam escutar Jesus. A missa é composta de duas partes. A primeira parte da missa é para quê? Escutar Jesus. É a liturgia da palavra. É o que estamos fazendo aqui agora. Tem gente que fica querendo que a primeira parte da missa passa rápido. Mas é porque ainda não abriu o coração e o ouvido para escutar Jesus. Seja quando a leitura bíblica é lida, seja quando o padre ou quem estiver presidindo a celebração faz a reflexão da palavra de Deus. Isso tudo faz parte de escutar Jesus. A multidão estava ali para escutar, porque é escutando que Deus fala ao nosso coração. Quando escutamos nas leituras bíblicas ou na reflexão, Deus quer falar ao nosso coração, colocar os seus ensinamentos na nossa vida, indicar o caminho que nós somos chamados a seguir na busca do céu.
precisamos também estar preparados para anunciar a palavra e ter pessoas preparadas para anunciar o Evangelho, para que as pessoas possam escutar Jesus através delas. O Papa Francisco está preocupado com isso. Por isso ele falou do leitorato. Precisamos melhorar o ministério dos leitores, prepará-los bem para proclamar a palavra, prepará-los também para serem bons catequistas da palavra. Depois o Papa falou, temos que melhorar o ministério dos catequistas, porque eles anunciam a palavra de Deus, fazem isso com amor e com fé, precisam ser bem preparados, porque eles levam a palavra de Deus ao coração dos catequizandos. Escutar Jesus, através do Papa, dos bispos, dos diáconos, dos leitores, dos catequistas e tantos outros que anunciam o Evangelho. Se tiverem fazendo isso com seriedade e com muita fé, depois de escutarem Jesus, o que mais queriam de Jesus? Queriam também ser curados de suas doenças. Que estamos num santuário de São Judas, nesses dias, Padre Vantuil até lembrou ali, santo das causas impossíveis. Eu gosto de dizer das causas difíceis. Às vezes a nossa fé já está enfraquecida diante daquela situação difícil que nós estamos atravessando. Aí nós pedimos a ajuda de São Judas, de São Simão, para não nos deixar fraquejar na fé, quando estivermos atravessando uma situação difícil. Às vezes é uma situação de doença em casa, na família, ou nós mesmos. Às vezes é uma situação de dificuldade financeira na família, de desemprego. Às vezes é uma situação de briga, de desunião na família. Às vezes é uma questão de vícios que está destruindo a família. Às vezes tantas coisas que nós queremos ser curados. Coisas que estão nos prejudicando e fazendo sofrer. Então queriam ser curadas por Jesus. Então nós queremos trazer para Ele nossas enfermidades do corpo e também as nossas enfermidades espirituais. Na intercessão de São Judas, que possamos alcançar esta graça que aqui buscamos. Também aqueles que estavam atormentados por espíritos maus foram curados. Às vezes a gente chega aqui também com perturbação. Não suportamos mais dentro de nós a angústia, a perturbação. Buscamos a graça. Pedimos a Deus, entregamos no altar da Eucaristia, entregamos nos pés de São Judas aquilo que está sendo a nossa perturbação, que está tirando a nossa paz, está nos trazendo muita angústia. Pedimos a Deus que, como aquela multidão que o escutou, que foi curada de suas doenças, e também tantos ali foram libertados dos espíritos maus. Se nós estamos em qualquer uma dessas situações, que alcancemos nele e dele, por intercessão de São Judas, a graça de uma cura verdadeira. De dentro para fora. Às vezes o que nós estamos precisando mais é de ter força dentro de nós. Então que esta cura venha de dentro para fora, de uma força e de uma paz muito grande, que às vezes nós já perdemos por alguma razão. A multidão toda procurava tocar em Jesus. Na Eucaristia não só tocamos nele, como ele também nos toca. Nos toca com a palavra, nos toca com a graça. Tocamos nele, ele nos toca através da comunhão eucarística. Tantos meios pelos quais Jesus também nos toca, como nós temos a oportunidade de tocá-lo quando estamos na Eucaristia.
Às vezes a pessoa está lá longe, lá fora da igreja, mas ela está assim, interiormente, com o coração tão voltado para o altar, que ela toca Jesus aqui no altar. E Jesus também, através como ele mostrou muitas vezes no Evangelho, sua fé te curou. Então Jesus volta também e toca aquela pessoa. Uma força saía dele e curava a todos. Que essa força que vem de Jesus, o Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador, verdadeiramente possa tocar a todos nós e nos curar sempre de nossas enfermidades. Assim seja.